Presidente, eu não fui o único que mandou eu sei, mas porque senão fica parecendo que eu fui o único. Todos, então, eu peço a todos para fazer as perguntas que quiser, presidente. Ele tem a liberdade para fazer todas as perguntas que desejar, como também o depoente tem também que responder as perguntas. O que eu estou solicitando é que seja mais objetivo nas respostas. Apenas isso para que os serviços aqui prossigam normalmente. Portanto, é só isso. Volta a palavra ao relator, deputado Luiz Sérgio. Eu tinha feito aqui a proposta de que nós pudéssemos ouvir o Gabriele na próxima semana, devido já à exaustão. Eu acho que assunto vencido. Está vencido desde que agora o senhor quer nos pulinha, é isso? Não cabe a parte de Vossa Excelência nesse momento. Está vencido. Está vencido desde que o regimento seja respeitado e neste momento cabe a pergunta do relator e a resposta daquele que está sendo inquirido. Vossas Excelências não estão permitindo o bom andamento do trabalho. Então, ao não permitir, só reforça a tese inicial minha de que seria melhor ter... Senhor relator, o senhor faça o trabalho e pare de dar aula. Deputado Onyx, e você, por gentileza, respeite no momento em que eu te ver, porque Vossa Excelência já usou... pede que o relator seja respeitado, presidente. Não dá para acontecer esse tipo de coisa. Presidente, visivelmente estão tentando prejudicar os trabalhos. Por observar que a palavra está com o relator Luiz Sérgio. Houve o xisto impactou na mudança do plano estratégico da Petrobras e logo depois, com a descoberta da província do pré-sal, os planos estratégicos da Petrobras também houve uma mudança. Então, quais foram a repercussão a partir da descoberta do pré-sal, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional do plano estratégico da empresa? A descoberta do pré-sal, ela é uma descoberta histórica internacionalmente. Quer dizer, ela é a maior descoberta de novo petróleo convencional do mundo nos últimos anos. E ela permite, portanto, que se tenha, só para dar um número para os senhores, a média de descobertas na indústria de petróleo, para cada 10 poços perfurados, 8 dão secos e 2 têm algum indício de petróleo. Então a média de sucesso na indústria de petróleo é de 20%. No pré-sal foi 90%. Então, portanto, o risco exploratório no pré-sal é muito baixo. Não quer dizer que não tenha risco de produção, não quer dizer que não tenha dificuldade de produção. O que é baixo é o risco de não encontrar petróleo. Portanto, é fácil encontrar petróleo no pré-sal, difícil é produzir o petróleo no pré-sal. A Petrobras também demonstrou capacidade de produzir, resolvendo os problemas todos de logística e de produção, porque está produzindo hoje, como eu disse, alguns dias, mais de 800 mil barris por dia. 800 mil barris por dia é mais de um terço da produção brasileira, que é de 2 milhões e pouco, 2 milhões e 100 barris por dia. Nós estamos produzindo no pré-sal, que tem 7 anos de descoberto, mais de 800. Só para dar aos senhores um número, o meu glorioso estado da Bahia tem 2 mil poços de petróleo produzindo. 2 mil poços de petróleo produzindo. Produz 42 mil barris por dia. 2 mil poços produz 42 mil barris por dia. Um poço do pré-sal, no campo de Lula, produz 34 mil barris por dia. Essa é a diferença de produtividade. É por isso que o pré-sal é viável economicamente, é por isso que é uma riqueza extraordinária. E mais ainda, a mudança fundamental que ocorreu não foi nem no âmbito interno da Petrobras, porque a Petrobras, claro, que tendo essa descoberta, concentrou seu plano de investimento em montagem da infraestrutura para isso. Precisa fazer sonda em quantidades que são gigantescas para o mundo, precisa fazer unidades de produção, plataformas de produção que são em quantidades gigantescas no mundo, precisava ampliar a capacidade de produção da cadeia de fornecedores mundialmente. Portanto, é uma escala gigantesca o projeto de investimento do pré-sal. Mas mais do que isso, o Congresso Nacional foi sábio
por sugestão do presidente Lula, de aprovar a mudança no marco regulatório, criando 3 coisas que me parecem fundamentais. A mudança no marco regulatório do contrato de partilha, a criação da Petrobras como operadora única que garante a centralização das informações, a utilização mais adequada da infraestrutura e a rapidez do conhecimento tecnológico. E terceiro, a criação de um fundo que vai captar esses recursos do petróleo, aplicando na educação e saúde e viabilizando as transformações de nossa sociedade no longo prazo. Todas as 3 coisas estão em encaminhamentos e estão sendo feitas. É isso que está sob ameaça nesse momento atual. É este modelo que está sob ameaça nesse momento atual. Em última instância, é isso que está sendo ameaçado. E que eu acho que deveríamos colocar essa discussão de forma explícita e não de forma implícita, tentando confundir o comportamento criminoso de alguns com o comportamento de uma empresa que está muito bem funcionando. Como metalúrgico da área da indústria naval, que eu sou metalúrgico do antigo estaleiro Veron, em Angra dos Reis, vi a indústria naval pujante, vi a indústria naval ser fechada e vi ela ressurgir, né? Então, do ponto de vista da indústria brasileira, o chamado conteúdo nacional adotado pela Petrobras, ela buscou que objetivo, além da geração de emprego? Bom, a ideia de fazer a expansão da conteúdo nacional não é uma ideia só brasileira. Essa discussão do conteúdo nacional ocorreu na Inglaterra, na Noruega, na expansão da produção do Mar do Norte. Ocorreu nos Estados Unidos, não sei se os senhores sabem, mas nos Estados Unidos, certos tipos de operação só podem ser feitos por empresas 100% americanas, na propriedade e no emprego, para proteger o mercado americano. Então, a discussão sobre o conteúdo nacional é uma discussão que está associada a uma maldição do petróleo. Existe uma maldição do petróleo? Qual é a maldição do petróleo? Quem descobre muito volume de recursos de petróleo, que gera uma renda extraordinária, e não desenvolve outros setores da economia, que fica dependente do petróleo, cria uma situação que é reconhecida na literatura como doença holandesa, que impede o desenvolvimento de outros setores, porque o câmbio fica valorizado, porque o tributo passa a ser locado só pela indústria de petróleo e nada mais acontece no país, você condena o longo prazo do país. A política de conteúdo nacional, portanto, visa expandir setores que são setores fornecedores da indústria de petróleo para compartilhar a expansão desse grande, gigantesco recurso que está sendo descoberto. A indústria de conteúdo nacional tinha um programa de treinamento. Esse programa de treinamento chegou a mapear e chegou a executar treinamento para treinar 780 mil pessoas até 2010. Treinamento para treinar metalúrgicos, para treinar gráficos, para treinar pessoal de pintura, para treinar pessoal de fora da Petrobras. Não é para treinar pessoal da Petrobras. Então, eles foram treinados 780 mil pessoas. O plano de negócio da Petrobras foi identificado o conjunto de postos de trabalho, cerca de 1 milhão de postos de trabalho. Cada real investido pela Petrobras provocava um investimento no país de R$3. Portanto, se a Petrobras estava prevendo investir 230 bilhões de dólares em 5 anos, isso significava um investimento na cadeia produtiva de mais de 600 bilhões de dólares para a cadeia produtiva. Consequentemente, você tinha um impacto enorme na expansão da economia brasileira. Isso chegou a começar a funcionar, de fato começou a funcionar. A indústria naval, como disse o nobre deputado Luiz Sérgio aqui, saiu de uma situação de estagnação com 2 mil empregados para chegar a 70 mil empregados na indústria naval brasileira. Nós construímos nesse período 5 novos grandes estaleiros no país. O estaleiro o estaleiro Atlântico Sul em Pernambuco, o estaleiro Enseada na Bahia, o estaleiro Keppel-FELS no Angra dos Reis, o estaleiro Jurong no Espírito Santo e o estaleiro Rio Grande no Rio Grande. Isso viabilizou, portanto, a criação da potencialidade de criação de uma indústria naval, retomando a indústria naval offshore no Brasil. Nós montamos um conjunto de novos contratos de estaleiros para produzir barcos de apoio e para produzir barcos de transporte de combustíveis.
Isso já aconteceu, agora está em crise. É verdade que está em crise. Mas já aconteceu, não é uma ficção. Não é algo que está no papel. É algo que aconteceu de fato. E isso teve impacto na economia brasileira em 2010, teve impacto na economia brasileira em 2011, teve impacto na economia brasileira em 2012. Impactos importantes na criação de emprego e renda no Brasil. A indústria de petróleo não somente é importante na geração de emprego e renda, mas é importante no financiamento dos estados e do governo federal. Porque é uma indústria intensamente pagadora de impostos. Porque é formal e porque paga imposto, bastante imposto. O ICMS da indústria de petróleo, o ICMS dos combustíveis no Brasil, é a principal fonte na maioria dos estados brasileiros de ICMS. A Petrobras, o sistema Petrobras, deve estar contribuindo com cerca de 10 ou 15, entre 10% e 15% da arrecadação federal de impostos. Não é uma coisa trivial que nós estamos falando. Não é uma coisa pequena que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa gigantesca em padrões internacionais. Não é só em padrões brasileiros. Vamos passar para aqui um capítulo das contratações da Petrobras. Nas grandes obras de refino da Petrobras, qual é o papel da diretoria executiva, da diretoria de abastecimento e da diretoria de engenharia, tecnologia e materiais, antes chamada diretoria de serviços? A divisão das diretorias da Petrobras tem a diretoria de EIP, a diretoria de abastecimento, a diretoria de gás e energia, são chamadas diretorias de negócios, ou seja, são diretorias que executam as suas áreas de negócio. O EIP, basicamente, viabiliza a exploração de novas descobertas e a produção do petróleo. O abastecimento viabiliza o refino e o transporte e a venda dos derivados e a compra de petróleo importado. O gás e energia viabiliza o transporte e a transformação do gás em energia elétrica e em químicos, né, derivados nitrogenados, quer dizer, ureia e amônia. E, portanto, essas são as diretorias de atividades fim da companhia. Além dessas atividades fim, você tem atividades meio. Então você tem a diretoria de serviços, que depois foi dividida e hoje tem uma parte de diretoria de engenharia e serviços. Você tem a diretoria financeira e você tem as funções corporativas ligadas ao presidente, que são atividades meio, que, digamos, prestam serviços às 3 atividades fins. Então, quando você tem um projeto de refinaria, o projeto de refinaria é todo desenvolvido por iniciativa da área de abastecimento, que é tecnologicamente avaliado e desenvolvido pela área de pesquisa, que é da área de serviços. Quando chega na fase 3 e fase 4, que vai para a contratação, é a engenharia que faz a contratação a serviço da diretoria de abastecimento. Há limites de competência, de alçada, para os diversos níveis da Petrobras. Nós estamos falando aqui numa empresa que deve ter 3.000 decisores. Ou seja, gerentes que tomam decisões na Petrobras são cerca de 3.000 pessoas, em vários níveis. A diretoria tem 7 membros. 8 membros, né? 8 hoje, acho que são 8 hoje. Cada diretoria deve ter 7 ou 8 gerentes executivos. Então você fala aí num primeiro nível de gerências e de diretorias de 80 a 90 pessoas que tomam decisões. Não há decisões individuais na Petrobras. Todas as decisões são coletivas. Todas as decisões são procedimentadas. Todas as decisões passam por processos auditáveis. E todas as decisões são documentadas. Esse é o processo de decisão e esse é o relacionamento entre abastecimento e serviços de engenharia. Pelo decreto 2.745 de 98 e pelo regulamento interno da Petrobras, para cada contratação de cada unidade é nomeada uma comissão de licitação. Existe uma coordenação dessas comissões? Não há uma coordenação das comissões de licitação. O decreto 2745, que é um decreto assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com parecer favorável
do advogado-geral da União na época, o ministro hoje, Gilmar Mendes, esse decreto, o decreto 2745, ele é o decreto que a AGU obriga a Petrobras a seguir. Há uma decisão da AGU que a Petrobras é obrigada a seguir o decreto 2745. A Lei 8666, o TCU tem uma interpretação distinta sobre isso e acha que o decreto não deveria ser seguido. Então, há uma controvérsia que o STF vai resolver. O STF até agora não resolveu essa controvérsia. Existem 2 dezenas, se eu não me engano, de liminares, e essas liminares que não vão ao mérito são favoráveis à Petrobras e contrárias ao TCU. Esse é o fato da decisão do STF. Então, esse é um problema. Qual é a grande diferença entre o 2745 e o 8666? Não tem grandes diferenças. A diferença principal está no prazo e na falta de limite para a carta convite. Na 866, o limite da carta convite é muito baixo, mas na indústria de petróleo, que exige que você tenha fornecedores especializados, porque a maioria dos produtos comprados pela indústria não são produtos de prateleira, são produtos customizados, feitos sob encomenda. A qualificação do fornecedor é fundamental. Então, portanto, não há necessidade de você fazer concorrência pública para fazer compras de equipamentos especiais. Você, no entanto, segue a um processo de concorrência que se chama carta convite. Essa é a grande diferença entre o 2745 e o 8666. Nos depoimentos prestados à Justiça Federal pelos senhores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, e também ontem, na terça-feira, em depoimento prestado aqui à CPI pelo senhor Pedro Barusco, afirmaram que a comissão de licitação não sofria interferências. Segundo esses acusados da chamada Operação Lava Jato, as empresas participantes da licitação não tinham conhecimento de antemão do orçamento elaborado pela comissão. Em suas palavras, esse grupo, comissão de licitação, era muito fechado e muito correto. Abre aspas, nunca tive nenhuma referência de ter havido vazamento de informações e mesmo qualquer diretor da Petrobras ou presidente se solicitasse a essa comissão a ter o preço antecipado. A resposta não ia ser positiva, fecha aspas, disse Paulo Roberto Costa. O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre isso, uma vez que ambos, após licitados, operavam para receber recursos indevidos e comissões indevidas dessas obras que eles gerenciavam? O que é público do depoimento do senhor Pedro Barusco, particularmente o depoimento dele de ontem, na terça-feira, nessa CPI, e o que é público do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, é que eles dizem, eu não conheço o que é secreto, mas o que eles dizem no público é que as comissões de licitações funcionaram corretamente. O que significa isso? A comissão de licitação recebe da Petrobras um orçamento como se fosse um concorrente da engenharia da Petrobras, recebe um orçamento como se fosse concorrente. E recebe as propostas de orçamento dos outros concorrentes. Portanto, a comissão de licitação, ao avaliar os custos de um determinado empreendimento da Petrobras, ela tem o orçamento da Petrobras, que é o último a ser aberto, e os orçamentos dos concorrentes. Como se a Petrobras fosse uma concorrente. Esse orçamento da Petrobras, ele só é fechado 24 horas antes do recebimento do contrato. E é fechado por uma única pessoa. Portanto, se tiver vazamento, é perfeitamente identificado quem vazou isto. É uma prática, portanto, eu estou falando aí de uma empresa que tem 240 mil contratos. Nem todo contrato tem todos esses procedimentos, mas são 240 mil contratos no ano. Onde a prática de licitação é uma prática usual, frequente. São milhares de comissões de licitação que funcionam. E esse elemento de respeito ao sigilo do orçamento
é um valor e um elemento fundamental na governança da Petrobras. E não há evidência de vazamento dessas questões. A regra da Petrobras, que é uma regra internacionalmente aceita, é de que nas licitações de produto, do tipo de produto que a Petrobras faz, você pode admitir flutuações de propostas entre menos 15% do valor do orçamento base e mais 20% do orçamento base. Então, você tem um intervalo, uma taxa de variabilidade da negociação, em que você classifica as empresas nesse intervalo. A mais barata, você chama para negociar o BDI, para baixo, nunca para cima. Esse processo foi todo seguido. Segundo o que é público das declarações do réu confesso Pedro Barusco e do réu confesso Paulo Roberto Costa. Onde é que eles dizem que fizeram as negociações ilícitas? Na relação direta com o fornecedor, que partilhou parte do seu ganho com eles, ganhos que estão legais, pagaram imposto de renda sobre esse ganho. Foram dentro dos procedimentos da Petrobras. E eles dividiram isso com a confissão. Eu estou aqui reproduzindo o que é público da confissão desses dois senhores. Portanto, não é possível que o sistema de governança da Petrobras captasse esses problemas. Não há possibilidade de que internamente se captasse essa situação. Tanto é, como eu disse, que depois da denúncia, com milhares de horas homem ou horas mulher sendo aplicadas para essa investigação, não se chegou a uma conclusão ainda. Nós estamos na terceira CPI. Nós estamos na terceira CPI do Congresso Nacional. O que significa que na vida cotidiana é quase impossível você perceber isso. Na sua gestão na presidência da estatal, houve alguma denúncia de práticas de corrupção? Alguma apuração teria sido determinada? Caso positivo, quais e que resultado? Olha, nós criamos uma ouvidoria na Petrobras, ligada ao Conselho de Administração. Essa ouvidoria recebe, em média, 17 mil consultas anuais, ou denúncias anuais, ou consultas anuais. 17 mil. Estou falando em números do tamanho da Petrobras. Não é uma ou duas. Nós, até 2011, se eu não me engano, nós demitimos cerca de 1.400 pessoas por comportamento inadequado da Petrobras, não necessariamente corrupção. 1.400 pessoas foram demitidas da Petrobras, por vários processos. Então, consequentemente, tudo que chegou ao conhecimento da diretoria da Petrobras foi apurado e foi investigado. Se comprovado, foi demitido o funcionário, no caso da Petrobras é empregado, não é funcionário, e foi encaminhado o resultado disso ao Ministério Público e ao TCU e à CGU. É possível que haja demissões entre essas decorrentes de ilícito, corrupção? Não, é possível que sim. É possível, senhor. Eu não posso lembrar aqui. Não pode interromper, olha. Eu acho que não pode interromper. Interromper, Vossa Excelência está com uma... A palavra está garantida ao relator e ao convidado. Como eu disse, nós ampliamos de 2003 para 2010, nós fizemos 2 reformas estruturais na auditoria da Petrobras, ampliando o poder e a capacidade da auditoria da Petrobras fazer auditorias. A auditoria não é polícia. A auditoria é um órgão de controle interno, que tem que cuidar da conformidade dos procedimentos internos. Mas se encontra indícios de não conformidade, tem que encaminhar isso para os órgãos adequados. Então, nós ampliamos o poder da auditoria, nós ampliamos a capacidade da auditoria fazer auditoria. Como eu disse, nós crescemos 3 vezes mais a auditoria em termos de pessoal do que o conjunto da companhia. Portanto, nós criamos as condições para a companhia se acompanhar o enorme crescimento da contratação que ia ocorrer. Como Vossa Senhoria avalia a capacidade das empresas brasileiras no campo da construção de refinarias? Quantas empresas têm real capacidade de assumir obras dessa complexidade?
Construir uma refinaria inteira, não há nenhuma empresa com essa capacidade. Construir algumas unidades específicas, tem algumas empresas, sendo que eu diria que grande parte dessas que têm potencialidade estão envolvidas nos problemas que não estão públicos, que são empresas que têm que ter um porte maior do que uma empresa pequena, porque tem que administrar um capital de giro maior do que uma empresa pequena, tem que ter uma competência tecnológica adequada. Quando você está falando numa unidade de hidrotratamento, você está falando numa unidade de 700, 800 milhões de dólares, que tem uma complexidade muito grande, não é uma coisa simples. São torres de 150 metros, de 160 metros, que trabalham com pressões de 100 atmosferas de pressão, que trabalham com temperaturas de 1.600 graus. Não é uma coisa trivial fazer um equipamento desse. Não há equipamentos de prateleira. Não há equipamento de prateleira. É específico. Por outro lado, a engenharia brasileira de construir os equipamentos centrais de refinaria estava desatualizada, porque a última refinaria feita no Brasil foi de 1980, sendo que em 1980 a refinaria era fortemente de um projeto internacional com um grande componente importado. Portanto, a expertise brasileira é limitada a algumas empresas, sim, na área de refino. Antes, a Petrobras comprava suas plataformas de empresas estrangeiras. Atualmente, é fato que as empresas produzem sondas e plataformas no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento industrial e a geração de empregos. Vossa Senhoria considera que o modelo atual, ao mesmo tempo que incentiva a indústria nacional, pode facilitar a corrupção? E se fossem contratadas prioritariamente empresas estrangeiras como antes, esse cenário seria diferente? Eu não acredito que a potencialidade da corrupção esteja associada a conteúdo nacional. Eu acho que a potencialidade da corrupção está associada ao volume das transações e à capacidade de você captar e, via mecanismos policiais, punir e identificar o criminoso. Não é uma consequência do conteúdo nacional maior ou menor possibilidade de corrupção. O que acontece é que toda política de conteúdo nacional pressupõe uma curva de aprendizado para a indústria nacional. Então, os primeiros equipamentos, em geral, têm um custo maior do que se importados. Mas você não pode basear no curto prazo apenas. Você tem que pensar que o equipamento inicial pode ser mais caro, mas você tem que estabelecer uma convergência de preços para preços internacionais, para que essa indústria, que numa fase inicial, na sua chamada fase de infância na indústria, ela crie músculo e crie capacidade para aumentar sua produtividade ao longo do tempo e se transformar numa indústria produtiva nacional. Então, consequentemente, provavelmente, as primeiras unidades da imposição do conteúdo nacional são unidades um pouco mais caras do que a importação. Mas no médio e longo prazo você viabiliza o crescimento brasileiro, você viabiliza o crescimento na indústria brasileira e baixa o custo com o aumento da produtividade. Vamos para a questão relativa às refinarias. Como foi o processo interno da Petrobras que decidiu a construção de novas refinarias no Brasil? Quais foram os primeiros estudos para a construção de novas unidades de refino no Brasil? Que unidades foram essas? Como eu disse, o mercado brasileiro de derivados estava estagnado em torno de 100 mil metros cúbicos ano, de 1998 a 2005. Então, nós não crescemos o consumo de gasolina, não crescemos o consumo de diesel, não crescemos o consumo de GLP, não crescemos o consumo de QAV. Então, nós não crescemos o consumo, porque o país não crescia. Então, consequentemente, não havia perspectiva de você expandir refino. Nesta época, o plano estratégico da Petrobras era o seguinte: como eu vou aumentar a produção de petróleo brasileiro, eu vou buscar refino no exterior.
Daí porque a compra de Pasadena nos Estados Unidos decorre dessa decisão estratégica da época de buscar capacidade de refino no exterior. Essa situação começa a se modificar em 2005, 2006. O Brasil começa a dar os primeiros sinais de que o mercado brasileiro ia crescer. A safra agrícola começa a crescer, a indústria automobilística começa a aumentar a produção, os programas de mobilidade urbana aumentam o uso de ônibus nas cidades, você passa a ter um aumento de utilização em tratores, e você começa a notar que começa a aumentar o consumo no mercado brasileiro. Com base nisto, a Petrobras resolve mudar de estratégia em 2007, 2006 para 2007. O plano estratégico de 2007 já diz que a Petrobras não ia buscar mais refino no exterior. O plano estratégico de 2007 diz que a Petrobras vai buscar criar capacidade de refino no Brasil. E qual é a ideia da Petrobras? Ao analisar o mercado brasileiro, verifica que o mercado brasileiro de combustível ia crescer mais no Nordeste brasileiro, e no Centro-Oeste brasileiro e no Norte brasileiro. O crescimento seria maior nessa região do que no Sul, no Sudeste e no Sudeste brasileiro. O Sul e o Sudeste já tinham suficiente capacidade de refino. A refinaria mais ao norte no Brasil é a refinaria Landulfo Alves, do meu glorioso estado da Bahia. Mas era uma refinaria que não podia expandir mais capacidade, estava no limite de capacidade. Só podia melhorar a qualidade do produto, mas dificilmente poderia aumentar a capacidade de destilação. Então é necessário criar a refinaria no Nordeste brasileiro. Então se pensou em fazer uma refinaria no Ceará, se pensou em fazer uma refinaria no Maranhão, porque a refinaria de Pernambuco tem uma outra lógica. A refinaria de Pernambuco é uma refinaria que vinha sendo negociada já desde antes dessa fase. E que, num acordo com a Venezuela, se estabeleceu um conjunto de projetos que poderiam ser conjuntos entre a Petrobras e a PDVSA, que não aconteceram, mas que na época poderiam acontecer, particularmente permitindo a entrada da Petrobras na exploração do petróleo ultrapesado da bacia de Carabobo, na Venezuela. A Venezuela é um país que está em cima de um reservatório de petróleo ultrapesado muito grande. Hoje a Venezuela tem 240 anos de reservatório em relação à produção dela. 240 anos. Portanto, nenhuma empresa de petróleo grande quer se afastar da Venezuela. A Venezuela é um potencial enorme. Era, na época, o segundo maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos importavam petróleo pesado da Venezuela, do México e do Canadá. Portanto, nós só na Venezuela, a Venezuela iria entrar na refinaria Abreu e Lima, na refinaria do Nordeste. Coisa que não aconteceu, nenhuma das duas coisas aconteceu. Nem a PDVSA entrou na refinaria Abreu e Lima, nem nós entramos na exploração de petróleo na Venezuela. Mas nós tentamos e não conseguimos. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Artigo 256. O artigo 256, parágrafo 5º, os deputados só podem interpelar o expositor estritamente sobre o assunto da exposição. Os requerimentos aqui de convocação, todos eles falam realmente da questão dos desvios do Lava Jato e tal. O professor Gabriele, na prática, está tentando aqui dar uma aula sobre Petrobras. Eu acho que esse assunto já foi motivo de audiência pública, já esteve aqui algumas vezes. A gente precisava concentrar um pouco, eu pediria a compreensão do relator, até para a gente intercalar um pouco, senão daqui a pouco eu vou sair daqui só com as perguntas do relator. Deputado Zalci, a intervenção de Vossa Excelência ela é muito lúcida, porém o relator ele tem o direito adquirido de questionar, antes de tudo, prioritariamente aos autores, aos subrelatores, aos que estão inscritos como membros e não membros, e é um direito adquirido do relator, nós temos que respeitar. O presidente, o tempo dele. Não, presidente, não, e vale registrar, presidente, isso é um depoimento, esse artigo se refere a audiências públicas. Não há tempo
não há tempo pré-determinado. O relator tem o tempo que lhe convier para esgotar todos os seus questionamentos. Então, após o término do relator, Vossa Excelência terá a oportunidade de abordar o assunto. Há notícias na imprensa de que a Petrobras não teria elaborado estudos de viabilidade técnica e econômica da Abreu e Lima, ou que esses estudos seriam falhos e incompletos. Essa notícia tem procedência? Não. Como eu disse, os projetos da Petrobras passam por 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Na fase 1, você tem uma ideia do projeto. Então, na fase 1, você tende a fazer preços referenciais, mas você não tem o detalhe do projeto. Na fase 1, no caso de refinaria, que nós, como eu disse, fizemos a última refinaria em 1980, se tomou uma referência genérica de uma refinaria padrão no Golfo do México e se fixou um valor genérico sobre o que seria essa refinaria. Mas essa refinaria passou para a fase 2, passou para a fase 3. Na fase 3, você já tinha o detalhe dessa refinaria. Pelos procedimentos internos da Petrobras, só na fase 3 e na fase 4 você vai para contrato. É aí que você precisa ter os estudos detalhados sobre isso. Foram feitos estudos de viabilidade técnica e econômica nessa fase 3, como deviam ser feitos na fase 3. Ao ir para o mercado, começou a ver-se que os custos estavam acima do previstos e, portanto, era necessário fazer novas licitações, era necessário voltar ao mercado, era necessário redefinir o projeto para reduzir custos, era necessário redefinir, fazer o que se chama de rebid, redefinindo concorrentes, foi necessário redefinir estratégias de partição dos EPCistas, né, partição das empresas que iam cuidar da engenharia, da compra e da construção. Foram feitos vários mecanismos de redução de custos. E, portanto, não há verdade em dizer que a Petrobras fez uma refinaria sem estudar o que ela ia fazer. Só que isso tem etapas diferentes e o grau de detalhamento dos estudos são diferentes, dependendo da fase em que o projeto se encontra. Então, não podemos afirmar que a Abreu e Lima está dentro dos padrões internacionais? E que fatores poderiam ter provocado essa diferença entre as estimativas e o custo real daquela refinaria? Não, a Abreu e Lima não está dentro dos padrões internacionais. Ela, na fase 3, ela foi estimada, na fase 3, em 13 bilhões e 500 milhões de dólares. Ela foi, segundo publicamente a Petrobras diz hoje, eu não sei os dados atuais, ela custou, porque ela entrou em operação, ela está em operação. Aliás, é importante, porque ela está em operação, está produzindo diesel em grande quantidade, ela é uma fábrica de diesel quase, ela está produzindo diesel de extrema qualidade, 10 ppm de enxofre no diesel, ela está resolvendo grande parte do problema de balanço de pagamento no país, porque nós não precisamos importar mais diesel no volume que precisamos, então ela está produzindo, a Abreu e Lima está em plena produção. O custo, portanto, de 18 bilhões e 500 mil barris para 165 mil barris por dia é um custo alto acima dos padrões internacionais. Isso é um custo bastante alto em cima dos padrões. Quais são as razões desse custo ter aumentado? São várias razões. Uma primeira razão importante, que representa mais ou menos 40% dessa variação de custo, é o fato de que, no caso de refino, é diferente do caso da exploração e produção, a maioria dos desembolsos são em reais. E nesse período você teve uma apreciação do real. Então a apreciação do real, pelo simples fato de que o câmbio brasileiro caiu passou de um determinado valor para um outro valor, elevou o cálculo em dólar em cerca de 40%. Então 40% da variação é exclusivamente cambial. Um segundo elemento importante é que houve no processo de montagem da refinaria, houve um aperfeiçoamento do projeto, houve uma modificação de escopo do projeto, houve uma readequação do escopo do projeto, que aumentou, em alguns casos, o custo pela
redefinição do escopo do projeto. Um terceiro elemento importante é que fazer uma refinaria no Nordeste, mesmo tendo a necessidade de fazer uma refinaria no Nordeste, envolve uma série de custos adicionais que não ocorreriam se essa refinaria fosse feita no Sudeste. Por exemplo, é preciso adaptar o porto. Por exemplo, é preciso criar mecanismos de tratamento de resíduos, é preciso modificar a rede elétrica, é preciso criar, portanto, um conjunto de investimentos que não são diretamente associados à refinaria, mas são indispensáveis para a refinaria. E, por fim, eu acho que nós tivemos um pouco o efeito do aquecimento do mercado. A refinaria foi construída simultaneamente a um aquecimento da indústria brasileira, com o PAC se acelerando, com todas as obras de investimento crescendo, com o pré-sal crescendo, com, portanto, um conjunto de obras que aqueceu o mercado de fornecedores brasileiros. Mas, a partir de 2008, o Tribunal de Contas da União passou a apontar irregularidades nas obras de implantação da Abreu e Lima. Atualmente tramitam no Tribunal de Contas da União 7 processos que tratam da refinaria. Quais foram as medidas adotadas a partir dos apontamentos do Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União, de forma bastante cuidadosa, em geral, no seu primeiro relatório de auditoria, aponta todos os indícios de irregularidade que ele possa encontrar. Então, o primeiro relatório do Tribunal de Contas da União, em geral, aponta um conjunto de indícios que, ao longo do tempo, vão sendo esclarecidos e deixam de ser de indícios de irregularidade e o Tribunal passa a aceitar isto. Então, ao longo do tempo, eu diria que a ampla maioria do que é apontado nos relatórios preliminares do TCU são transformados em não irregularidade dentro do próprio TCU. Dentro do próprio TCU, porque os auditores passam a perceber os detalhes e as especificidades daquele tipo de projeto. Nenhum dos 7 contratos, dos 7 processos do TCU tem conclusão definitiva ainda. E se o nobre deputado solicitar o TCU, vai ver que a ampla maioria desses processos tem uma enorme redução do valor dos indícios de irregularidade do início para a situação atual. Então, nenhum desses processos tem decisão definitiva. Vamos ao Comperj do Rio de Janeiro, que nos interessa muito, né? O Comperj estava inserido na estratégia de refino adotado pela Petrobras, né? Houve mudança no escopo do projeto? Quais? Quais as razões que proporcionaram o aumento de custo entre o previsto e o realizado? O projeto atualmente está incluso, na sua opinião, que esforço pode ser feito para que aquela obra seja concluída e seja retomada? O Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, é um projeto antigo, é um projeto que vem do governo Fernando Henrique Cardoso, não é um projeto novo. Esse projeto antigo inclusive era em outra localização, não era na localização atual. A mudança de localização foi feita porque, onde estava previsto a implantação do complexo, já havia uma saturação de emissões na atmosfera que inviabilizava, do ponto de vista ambiental, você instalar um complexo petroquímico lá. Ele se desloca para a localização atual e ele muda de concepção ao longo do tempo. Um complexo petroquímico, em geral, tem uma unidade de produtos básicos e uma unidade de processo de produtos petroquímicos. Então, você tem uma unidade que chega a produzir eteno, propeno, e tem uma unidade que vai para polipropileno, vai para polietileno e vai para outros aromáticos. Então, consequentemente, você tem etapas no processo de complexos petroquímicos, pela natureza do processo industrial. Só que o tamanho do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, em termos de volume de investimento, era um volume extremamente alto. O modelo tradicional da petroquímica brasileira é a Petrobras ficar na refinaria e a petroquímica ficar privada.
a Petrobras tenta voltar à petroquímica, avança na definição da fase de refino e cria um conjunto de possibilidades de associação com grupos privados na área petroquímica. A crise internacional, a crise do setor petroquímico, a competição do shale gas americano em relação ao gás e à produção petroquímica internacional praticamente inviabiliza a associação das empresas privadas com a Petrobras na fase petroquímica. Então o Comperj virou essencialmente uma refinaria. Então o Comperj hoje virou uma proposta de refino. Então essa proposta de refino está, pelo que me consta, porque eu saí da Petrobras de novo em fevereiro de 2012, mas pelo que é público da Petrobras, esse complexo está 82% construído. Então 82% está pronto. Mas não a fase petroquímica, só a fase da refinaria. Vossa Senhoria presidia a Petrobras quando se elaboraram os planos estratégicos prevendo a Prêmio 1 e a Prêmio 2. Ambas, os projetos foram revistos. Qual a sua avaliação desses projetos, dessas revisões? Quer dizer, acho que ele pode retomar. Qual é a avaliação sua acerca desses dois empreendimentos? Como eu disse, o projeto inicial, na fase ainda muito conceitual inicial, lá em 2005, 2006, se não me engano, é de que essas refinarias eram localizadas no Ceará e no Maranhão, também porque esses dois portos, o porto de Pecém e o porto de Itaqui, eram portos mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, também seriam refinarias que nós poderíamos exportar, caso o mercado brasileiro não crescesse, exportar para a Europa, para os Estados Unidos e para a América Central. O mercado brasileiro cresceu mais do que devido, do que esperado. Devido não, cresceu menos do que devido, porque sempre é bom crescer mais, mas menos do que o esperado. Mais do que o esperado. Então, consequentemente, não na visão civil do mercado, para o Maranhão e para o Ceará, a refinaria ia voltar para o mercado interno e não mais para o mercado externo. Então, essa é a primeira mudança importante que ocorreu na concepção da refinaria. Por outro lado, o projeto, como eu disse, vai para a fase 1, fase 2, fase 3. Ele estava em fase 3, quase para ir para a licitação. Mas, ao fazer isto, nós começamos a verificar que os custos das refinarias eram muito altos e, portanto, não tinha viabilidade econômica naquele momento. O que é que nós fizemos? Em agosto, se não me engano, agosto de 2009, meados de 2009, nós regressamos esse projeto para a fase 1. Ou seja, voltamos à prancheta, como se dizia antigamente. Volta à prancheta, contrata uma empresa internacional para simplificar o projeto, tenta-se fazer um projeto mais simples, mais padronizado, avança nos estudos para fazer isso. A partir de meados de 2009, nós retomamos, portanto, o projeto da refinaria Prêmio 1 e Prêmio 2 à fase 1. Fase 1 da qual ele não passou. Porque a Petrobras, segundo é público, agora em janeiro de 2015, concluiu que não chegou, não conseguiu viabilizar economicamente as duas refinarias. Processo normal, no mecanismo de escolha de entrada e saída de projetos dentro do portfólio do plano estratégico da Petrobras. Não passou da fase 1. Não conseguiu passar para a fase 2, não conseguiu ter viabilidade econômica na prancheta. Uma refinaria, como eu disse, no entanto, é um projeto de longo prazo. Alguns equipamentos e algumas unidades são unidades de longa duração de construção. Tem unidades que levam 1.300 dias para serem feitas, 4 anos para ser feita. Então você tem, algumas vezes, que tentar viabilizar, em alguns casos de necessidade estratégica fundamental de ter o equipamento funcionando, antecipar algumas compras. Para antecipar essas compras, você tem que ter um critério. Primeiro, tem que ser algo que tenha significado de longo prazo para aquele projeto,
E tem que ter uma capacidade de você utilizar esse projeto em outros projetos. Utilizar esse equipamento em outros projetos. A Petrobras tem 14 refinarias no Brasil. Então tem unidades para a refinaria nova que você pode usar numa refinaria velha. Então você pode antecipar a compra de alguns equipamentos, mesmo que não tenha o projeto já completamente maduro, porque você pode usar o equipamento em outras refinarias. Foi isso que aconteceu na refinaria Premium 1 e que hoje ela está descontinuada pela Petrobras. Presidente, questão de ordem 46, parágrafo 1º. Tá? É que, oficialmente, daqui a 4 minutos, nós temos que estar no plenário. E o nosso regimento impede que nós tenhamos sessões paralelas. Para contraditar, senhor presidente. Deliberativo. Então, para contraditar, senhor presidente. queria que Vossa Excelência pudesse nos antecipar como vai proceder, porque a qualquer minuto começa. E, apesar de das informações serem importantes, a metodologia utilizada, que foi determinada pela mesa e não está prevista necessariamente no regimento, ela exacerba, digamos assim, do tempo de perguntas, respostas e, de certa medida, perde em riqueza, que eu acredito que a manifestação de outros deputados, perguntas mais objetivas poderiam, digamos, colaborar para a elaboração de um relatório para cumprir o objetivo da CPI. Então, eu queria manifestar essa opinião, ver a sua opinião sobre... Para estou com a questão de ordem, Vossa Excelência, o deputado Outros para contraditar, em seguida decidir. Eu quero contraditar, senhor presidente, porque nós estamos numa oitiva. A tradição dessa casa, ao longo das CPIs, é que a oitiva prossegue. Eventualmente há interrupções se houver alguma deliberação em plenário. Nós não estamos deliberando nada aqui. Nós estamos ouvindo e apurando a maior roubalheira já praticada nesse país. E o que a gente quer é chegar nas perguntas que interessam. O que nós estamos analisando nesse momento é que talvez tenha havido, que nem outras CPIs ocorreram no ano passado, uma certa combinação de perguntas. É isso que está me cheirando o que eu estou assistindo. Eu não estou gostando. Agradeço a você. Os argumentos Eu agradeço ao deputado Edmilson e ao deputado Onyx. Esta presidência, eu queria deixar claro que, apesar de toda a exaustão, cansaço desse trabalho, nós não vamos admitir que a ordem não seja respeitada nesse plenário. Eu quero pedir o respeito dos senhores deputados, da mesma forma que os senhores estão cansados. Esta presidência, o relator, estão da mesma forma, mas nem por isso nós devemos perder o foco da reunião. Então, nós temos aqui um convidado que está vindo dar a sua contribuição. O relator tem o direito regimental de usar o tempo que lhe convier para esgotar todas as suas perguntas. E quem quiser contribuir, inquirir o convidado, terá que aguardar o relator cumprir todas os seus questionamentos. O convocado está respondendo, nós temos que respeitar. Procurei saber, junto à secretaria da comissão, infelizmente, nós não pudemos, com os deputados que estão participando aqui, evitar que os deputados não precisem ir ao plenário, os deputados terão que se revezar. Se acontecerem votações nominais, iremos aqui dar continuidade à oitiva e pedir que os senhores se revezem, indo votar e os outros ficando, para que a gente possa atingir o objetivo da comissão, que é podermos escutar o senhor José Sérgio Gabriel. Então, a palavra está garantida ao relator. O requerimento... Presidente. O requerimento... Presidente. A palavra está garantida ao relator. Eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores para que a gente pudesse ter a organização dos trabalhos. Transferir a passagem para amanhã, presidente. Estou fazendo um apelo aos senhores, vamos aguardar, vamos guardar o relator concluir as suas perguntas. Não haveria possibilidade de o senhor entrar em contato com o presidente da casa para que ele confira a presença dos deputados? Não é possível. E para que fique já esclarecido aqui, eu, no momento de sair para almoçar, já dei a minha presença no plenário, estou lá, ok, coisa que os senhores podem também fazer da mesma forma. Retomando, o requerimento de criação dessa CPI cita
que existem indícios de ilícitos na constituição e operação de empresas subsidiárias de sociedade de propósitos específicos da Petrobras, citando em especial o projeto Gazeni. Vossa Senhoria poderia nos dizer por que a Petrobras trabalha com a criação de modelos societários com as subsidiárias e as sociedades de propósito específico e qual o objetivo delas? Qual o papel ela tem desempenhado na Petrobras e se procede, na sua avaliação, essa, abre aspas, indícios de ilícitos? As sociedades de propósito específico, as SPS, são estruturas financeiras comuns entre as grandes empresas para financiar projetos chamados Project Finance, projetos estruturados de financiamento das empresas. O que caracteriza fundamentalmente um projeto desse tipo? É a garantia de um fluxo futuro de rendimento deste projeto, que é o que viabiliza o pagamento deste financiamento para quem financiou esse projeto. Então, uma sociedade de propósito específico, ela em geral, ela é criada por capitais privados. Esses capitais privados viabilizam uma estrutura contratual com um cliente que compra os serviços ou compra o produto previsto por essa estrutura. Este cliente tem uma avaliação de risco creditício positiva no mercado. Como é um contrato de longo prazo, os financiadores se sentem confortáveis de financiar a construção deste equipamento. Existem dezenas de SPS na Petrobras, existem muitas SPS em quase todas as grandes empresas existentes no Brasil. É uma estrutura absolutamente legal, comum e viável. E boa para roubar. Qual é o problema? Com isso, você viabiliza o financiamento da construção, você passa a ter um equipamento que é necessário para você, sem precisar investir na fase inicial, transforma, portanto, o investimento num fluxo de gastos operacionais depois da execução do projeto, viabiliza o pagamento do financiador. Uma vez terminado o pagamento do financiador, esse equipamento passa a ser propriedade seu. Essa é uma estrutura padrão, comum, e assim que foi feito com o Gazeni. No Gazeni nós tínhamos também algumas características especiais em relação ao Gazeni. O Gazeni é um gasoduto de 1.400 quilômetros que liga a cidade de Catu, na Bahia, à malha de gasodutos no Sudeste. Portanto, viabiliza que o gás entre no porto de Pecém, no Ceará, e seja usada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Possibilita que o gás venha da Bolívia e seja usado em Pernambuco, porque integra o país em termos de uma malha de gás pressurizada única para o país inteiro. Para construir esse Gazeni, foi conseguido um empréstimo do Banco do Banco de Desenvolvimento da China, que financiou a construção desse Gazeni. Essa SPE, portanto, foi constituída para utilizar o empréstimo do Banco do Desenvolvimento da China, construindo esse gasoduto no Brasil, viabilizando, portanto, a integração da malha de gasodutos brasileiros. Então é uma coisa padrão, comum, legal, legítima. Há uma discussão jurídica, e aí não me compete entrar no detalhe sobre essa discussão, porque eu não sou jurista, sou economista, se o TCU pode auditar ou não uma empresa que é 100%, praticamente 100% privada, que é uma SPE, durante a fase de construção. Então é uma discussão que ainda existe e o TCU, portanto, ainda não tem uma posição definitiva sobre o assunto.
vamos para o eixo de afretamento e construção de navios de transporte, navio plataforma e navio sonda. Isso interessa muito, especialmente a minha cidade, Angra dos Reis. Para os que aqui não saibam, eu sou metalúrgico da área de construção naval. Especialmente para o desenvolvimento dos campos do pré-sal, são necessárias novas unidades flutuantes de produção, armazenamento e estocagem, FPSOs. Na sua gestão, a prioridade era a construção de FPSOs próprios ou o apretamento dessas unidades. Quais as vantagens e desvantagens, na sua opinião, entre construir e apretar? Um FPSO é uma plataforma que, em geral, produz entre 150 e 200 mil barris por dia. Um FPSO, ele precisa de 5 a 6 barcos de apoio para poder funcionar. Exige um conjunto de poços conectados a ele, que vai exigir um conjunto de plataformas de perfuração, sondas de perfuração, para viabilizar isso. Portanto, um FPSO é um conjunto ele é um equipamento que sozinho não funciona. Ele funciona num complexo de produção integrado. O FPSO é um equipamento caro. O FPSO custa 5 bilhões de dólares. Não é um equipamento barato. É um equipamento caro. É um equipamento de um navio de 320, 350 metros. É um equipamento complexo. Um equipamento que precisa ter posicionamento dinâmico, precisa ter sistemas especiais para funcionar, porque ele tem que estar estável, ele não pode ficar flutuando, ele tem que ter condições de trabalhar com certas pressões de temperatura. Não é um equipamento trivial. Tanto é que a frota de FPSOs no mundo é pequena. O Brasil tem a maior frota de FPSOs do mundo. Já. E vai ter, com certeza, muito maior do que o segundo que virá. A Petrobras tem. Os FPSOs são as plataformas. A Petrobras tem. Hoje, a Petrobras está prevendo ter, em 2020, 69 FPSOs. Hoje ela deve ter 50. Acho que tem 50. Quando eu entrei na Petrobras, nós estávamos discutindo a P-47. A P-47 era um FPSO. Hoje a Petrobras está discutindo a P-78. Hoje. A P-76 está num rebide agora. Então, quando nós entramos na Petrobras, em 2003, nós estávamos na 47. A P-50 é a P que viabilizou a autossuficiência na produção de petróleo. Não de derivados, mas de petróleo. P-50. Nós estamos discutindo hoje P-79, P-80. Então, você vê o tamanho da frota de FPSOs da Petrobras. A Petrobras tem uma frota de navios que deve ser hoje de 300 navios. De navios não de petróleo, navios de apoio. Mas barcos de apoio. O volume de um FPSO é muito grande. Portanto, você tem duas situações. Se você constrói o FPSO pela Petrobras, isso vai para o balanço da Petrobras. Se você afreta o FPSO, você cria uma estrutura de financiamento para o FPSO, ele só vai entrar no seu balanço como custo de operação desse FPSO e de aluguel do FPSO. Portanto, você transforma uma despesa de investimento numa despesa de custeio que afeta muito menos o seu balanço e permite, portanto, você ter uma escala maior sem comprometer sua situação financeira. E como entra a FPSOs e a SBM Offshore é uma das que arrendaram, aí entra a figura polêmica do senhor Júlio Ferman, bastante citado em reportagem e nos documentos envolvendo denúncias de corrupção com os representantes da SBM. Vossa Senhoria teria relação com essa pessoa, relação pessoal ou comercial? Conhece essa pessoa? Vossa Senhoria conhece as empresas que ele estava representando aqui no Brasil, como a Paircom Energia?
Bom, eu não conheço o senhor Júlio Ferma, acho que não me lembro de ter encontrado com ele nenhuma vez, com certeza eu nunca sentei com ele para discutir absolutamente nada. Portanto, não tenho a menor relação pessoal com o senhor Júlio Ferma. A SBM é a segunda empresa do mundo de operações com sistemas de produção de petróleo. Então não é uma empresa pequena. A SBM é uma empresa grande, internacional, tem vários sistemas de produção com a Petrobras e é uma empresa grande, não é uma empresa pequena. Mas eu não conheço o seu Júlio Ferma, nunca tive com ele, não imagino que tive com ele, se tive com ele em algum evento público, eu nem sei quem é, porque eu nunca sentei com ele para discutir absolutamente nada. Renato Duque conhece. A Duque eu trabalhei com ele durante 9 anos. Vossa Senhoria poderia nos dizer como se deu o processo que engesou a criação da empresa Sete Brasil? Bom, a Sete Brasil ela foi construída exatamente pelo tamanho do pré-sal. O pré-sal brasileiro precisa de, como eu disse, a previsão da Petrobras, no plano estratégico anterior, no seu atual, que está sob revisão, era chegar em 2020 com a produção de 4 milhões de barris no Brasil, sendo 2 milhões e meio no pré-sal. Para você produzir 2 milhões e meio do pré-sal, você precisa instalar aí 10 a 12 FPSOs no pré-sal. 10 a 12 FPSOs no pré-sal, precisando em cada um desses 10, vamos botar 10 para fazer uma conta redonda, 10 poços conectados a esses FPSOs, você está falando de 100 a 120 poços perfurados nesse período. Um poço perfurado do pré-sal leva 90 dias para perfurar. Portanto, você tem um volume de sondas de perfuração que você precisa ter alocados ao pré-sal bastante grande. A estimativa da Petrobras para as sondas de perfuração necessárias era algo em torno de 29 sondas de perfuração para viabilizar esse tipo de situação. 29 sondas de perfuração não é sonda pequena, é sonda da 6ª geração de sondas, são sondas que hoje no mercado, hoje deve ser menos, mas na época o mercado estava relativamente aquecido, o aluguel numa sonda dessa equivale, considerando o aluguel mais o custeio, alguma coisa em torno de $1 milhão por dia para essa sonda funcionar. É $1 milhão por dia. Esse é o volume de custos de uma sonda dessa. Então a Petrobras resolveu dizer o seguinte: a Petrobras até 2003 não construía sondas no Brasil, nunca construiu sondas no Brasil. As sondas eram todas afretadas internacionalmente, mas dado esse tamanho da compra da Petrobras, era necessário ampliar a capacidade mundial na produção dessas sondas. Precisavam criar novos estaleiros no plano mundial. A maior produtora desse tipo de equipamento era a Singapura, a Coreia também produzia isso bastante, então você tinha Coreia e Singapura como duas áreas produtoras, mas com limites na capacidade de atender a necessidade da Petrobras. Combinando isso com a política de conteúdo nacional, se disse que essas sondas deveriam ser construídas no Brasil. Para construir essas sondas no Brasil, precisava criar 5 estaleiros no Brasil. Então, cada um desses estaleiros tem um contrato de fazer 5 a 6 sondas em cada estaleiro. Uma sonda dessa leva de 2 anos a 3 anos para ser feita. Portanto, cada estaleiro desse tinha um contrato de 10 a 12 anos de operação. Com isso, você viabilizava os estaleiros. Esta estrutura, com um volume de dinheiro gigantesco, não podia ser feito direto no balanço da Petrobras. Então se criou um mecanismo de atrair capitais privados, onde a Petrobras entra com 5%, 95% é capital privado, para viabilizar um projeto estruturado que viabiliza o financiamento para a construção das sondas no Brasil e entrega essas sondas com a expansão da capacidade de estaleiros e entrega essas sondas no prazo. Como poderia ter atrasos, simultaneamente a isso, a Petrobras avançou na contratação temporária
de sondas afretadas com contratos de 3 anos, contratos de 5 anos e contratos de 7 anos. De tal maneira que, se houvesse o atraso, a renovação desses contratos não seria feita e, portanto, você não afetaria a curva de produção da Petrobras. Então, você combinava a flexibilidade de manter a curva de produção da Petrobras, que era fundamental para viabilizar a expansão da produção, com o conteúdo nacional crescendo a possibilidade de ter indústria de estaleiros no Brasil, expandindo a construção disso, sem afetar o balanço da Petrobras, porque é feito numa empresa fora da Petrobras. Esta é a função da Sete Brasil, e esta é o que a Sete Brasil vinha fazendo e que agora está, aparentemente, com problemas de financiamento. Na avaliação de Vossa Senhoria, qual o prejuízo à nossa indústria, principalmente no que se refere à geração de empregos, traria se a Sete Brasil se inviabilizar? Olha, nós temos de atores novos, fora dos atores brasileiros, que entraram na construção dessas sondas, nós temos a Ishikawajima, nós temos a Kawasaki, do Japão, nós temos a Keppel-FELS, de Singapura, e temos Jurong, não me lembro agora se é Singapura ou Coreia, estou em dúvida. Singapura. Tá certo? Então nós temos vários atores internacionais importantes que estão sócios das empreiteiras brasileiras na construção dos estaleiros. Se a Sete Brasil quebra, é preciso saber quais são as implicações para os estaleiros, que provavelmente vai quebrar os estaleiros também. Portanto, quebrar os estaleiros também significa não conclusão dos estaleiros. O que significa que, para que a Petrobras não afete sua curva de produção, a Petrobras vai ter que afretar essas sondas internacionalmente. Portanto, você não vai criar emprego e renda no Brasil. Vamos para o eixo de venda de ativos da África. Vossa Senhoria poderia descrever os planos estratégicos da Petrobras no que concerne à internacionalização e os períodos em que eles foram concebidos e implementados? Foram muitos negócios no exterior, quais Vossa Senhoria destacaria? A Petrobras tem um ativo de exploração e produção na África, concentrado principalmente em Angola. Em 2011, frente à redefinição da prioridade do pré-sal brasileiro, a Petrobras apresentou um programa de desinvestimento que envolvia venda de ativos na África. Ou seja, autorizava a venda de ativos na África. No entanto, essas vendas ocorreram posteriormente à minha saída da Petrobras em fevereiro de 2012. Portanto, eu não tenho a menor condição de falar do que aconteceu com a venda dos ativos na África, porque tudo ocorreu depois da minha saída da Petrobras e, portanto, eu não posso falar porque eu não sei. Mas a sua gestão, o plano estratégico da Petrobras, já tinha revisto essa posição para vender esses ativos dela? Foi ainda na sua gestão? Não, na minha gestão nós estávamos com pouco sucesso exploratório na Angola. Os resultados exploratórios em Angola não foram bons. Se eu não me engano, foram 2 poços secos perfurados em Angola. E, portanto, isso não justificava que a Petrobras continuasse na atividade em Angola. E, portanto, havia uma lógica empresarial de vender os ativos de Angola. A autorização de venda não definiu o preço nem definiu as condições. Isso é resultado do processo negocial que ocorreu depois da minha saída da Petrobras. Portanto, eu não tenho como dizer o que aconteceu, porque eu estava fora da Petrobras, não tenho informações do que aconteceu dentro da Petrobras. O Paulo Roberto Costa, o Barusco, o Duque, Nestor Severó foram diretores e gerentes da empresa durante a sua gestão. Qual era o seu relacionamento com essas pessoas? Você em algum momento chegou
a desconfiar de que pessoas da sua diretoria estivessem envolvidas num trama de corrupção e de recebimento de propinas? Não, eu estou insistindo aqui que não tinha a menor condição de saber disso. O próprio Barusco aqui no depoimento dele disse que ele está fazendo essa corrupção desde 1997, manteve esse dinheiro na Suíça e nunca trouxe para cá. Então é quase impossível saber que tivesse alguma coisa com o senhor Barusco. O senhor Barusco nunca foi diretor da Petrobras, ele foi diretor interino, algumas vezes substituindo o Duque. Portanto, eu tive algumas reuniões em diretoria com ele. Minhas relações pessoais com Duque, Barusco, Destor, nunca passaram das reuniões. Eu não tive nenhuma relação pessoal com eles, além das relações estritamente profissionais com os diretores e os gerentes da companhia. Agora, o Barusco disse aqui também que ele começou a roubar em 97 ou 98, como ainda num cargo bem inferior na estrutura hierárquica da Petrobras. E ele afirmou que ele não tinha ali o poder de decidir, de interferir, mas tinha o poder de receber, e que recebia sozinho, né? Eu até usei uma expressão, se ele era o pai da corrupção na Petrobras. Quer dizer que dentro do cargo que ele exercia ali, era um cargo que permitia ele sozinho de agir como um marginal dentro da empresa? A relação de fornecedores com a empresa de petróleo, eu vou insistir de novo nessa questão, porque isso é muito importante. Na indústria de petróleo, quase não existem produtos de prateleira. Você chega no supermercado e compra. Que você chega e sabe o custo padrão, uma tabela de quanto vai custar. Isso não é assim na indústria de petróleo. Todos os equipamentos complexos são, em geral, feitos sob encomenda. Portanto, são específicos, são únicos. Então, a negociação ocorre não quer dizer corrupção. Quer dizer que você tem que fazer. Você sabe que uma unidade vai precisar tantas toneladas de aço, e você sabe quanto custa o aço, mas você não sabe quanto custa a capacidade de fazer o aço daquela forma. Então, você precisa trazer um processo de negociação técnica. E essa negociação técnica viabiliza ou não essa empresa via fazer ou não parte do processo de discussão de propostas para a companhia. Por outro lado, essas empresas, fazendo produtos sob encomenda, equipamentos sob encomenda, elas precisam manter um fluxo de receita ao longo do tempo que viabilize o seu capital de giro. Então, esse fluxo de receita faz com que, algumas vezes, a empresa prefira ter uma lucratividade no projeto menor do que gostaria para manter seu relacionamento de funcionamento nessa empresa. É nesta decisão que, ao meu ver, pode aparecer a possibilidade de, no âmbito pessoal, na relação de alguns técnicos com os fornecedores, eles negociarem ilegalmente parte do ganho das empresas com corrupção. Se você não consegue captar isso nos sistemas internos da companhia, você não consegue, e isso foi certificado durante pelo menos 8 anos pelos melhores auditores do mundo, você tem que descobrir isso através ou de denúncia ou de investigação policial, que foi o caso. Então não tem como você no dia a dia saber que o cara está roubando, não tem como. Senhor presidente, se houver necessidade, ao longo da audiência e da oitiva, eu retornarei, mas por enquanto me dou satisfeito. Agradeço a Vossa Excelência, daremos seguimento com os subrelatores. Com a palavra, o primeiro subrelator, o deputado Altineu Cortes. Senhor presidente, senhores deputados, senhor José Sérgio Gabrielli, eu vou começar até por uma frase do senhor, né? Frase final do senhor, que pode haver a possibilidade. Nesse caso aqui, o desvio foi de bilhões de reais, que nós vamos chegar a esse valor, então existiu essa possibilidade. E o dinheiro desviado saiu do caixa da Petrobras.
O dinheiro desviado saiu do caixa da Petrobras para pagar as empresas e seus aditivos que pagaram aos diretores da Petrobras. Isso tem que ficar muito claro. Eu tive a oportunidade de estar com o senhor lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o senhor apresentou o projeto do Comperj. O senhor deu uma explanação muito detalhada. Toda a população do estado do Rio de Janeiro ficou muito animada. E hoje existem milhares de famílias desempregadas. E isso não é fruto dessa investigação. Isso é fruto da governança da Petrobras. Não pode se colocar nessa CPI ou na investigação que está acontecendo a conta do desemprego. A conta do desemprego é a corrupção que foi levantada. E diga-se de passagem aqui, dar os parabéns aos procuradores, ao doutor Sérgio Moro, à Polícia Federal, que foi quem nos trouxe aqui nesse momento. Então, o senhor me desculpa, né? O senhor me diz que a Petrobras tem 3 mil contratos, 20 mil contratos, mas decisões dessa monta, ninguém conhece mais a Petrobras que o senhor. Aliás, o senhor teve aqui uma oportunidade de responder talvez mais de 50 perguntas e explicou aqui coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu sou um simples deputado federal aqui hoje, fazendo parte dessa CPI, para tentar apontar aqui onde é que está essa corrupção. A gente já sabe das delações. Agora, existem contratos que um presidente de uma empresa, por exemplo, delações que foram feitas pelo doutor Barusco, que trabalhou com o senhor, que ele fala que contratos, por exemplo, 3 bilhões e 600 milhões, as empresas cotaram 5 bilhões e 400. Esse não pode ser considerado um dos 3 mil contratos. O senhor citou, por exemplo, a questão da refinaria Abreu e Lima, por ela estar no Nordeste, o preço dela é 18 bilhões e meio de reais, para refinar 165 mil barris. Mas o Comperj está dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro e o superfaturamento talvez seja igual ou pior. Senhor Gabriel, com todo respeito, tá? Até a gente não tem que fazer nenhum pré-julgamento aqui, eu também não tenho nem elementos técnicos para dizer aqui se o preço é esse ou aquele, mas a gente está tendo denúncias, inclusive de funcionários da Petrobras, que a enorme maioria dos funcionários da Petrobras querem o bem, assim como todos nós estamos aqui, o povo brasileiro está nos assistindo nesse momento, denúncias que o preço das refinarias, o preço total, não vou falar aqui em processos, na corrupção das empresas, fala isso porque isso está muito claro, as delações premiadas estão aí. Agora, dizer que a diretoria da Petrobras, que seus engenheiros, aliás, o senhor deu uma informação muito importante, que as decisões são coletivas, não são responsáveis pelo preço final do custo de uma obra? O senhor, quando, por exemplo, coloca o assunto da Abreu e Lima, eu já vou finalizar, senhor presidente, fazendo um questionamento só, antes do meu tempo acabar, para os nobres colegas poderem falar. O senhor, quando fala o preço de uma obra, por exemplo, citando novamente a Abreu e Lima, o senhor citou o preço de 18 bilhões e meio de reais, o senhor diz que a indústria brasileira está aprendendo, mas existe um custo internacional. Não pode uma refinaria custar, o senhor me desculpa até o número, se é baixo ou se é alto, mas segundo as informações e denúncias de engenheiros da Petrobras, nós vamos verificar isso aqui nessa comissão, nas nossas investigações, porque isso tudo está aí em documentos que a gente não teve possibilidade de ver ainda. Segundo engenheiros da Petrobras, esse custo pode ser 4 ou 5 vezes em dólar. E aí não tem justificativa de dizer que foi o problema do resíduo, ou que foi o problema da localização no Nordeste. Então eu faço um único questionamento ao senhor, até porque nesse momento não tem dados técnicos para fazer outros que eu gostaria, e que eu desconfio. O senhor avaliza que os preços das refinarias estão sendo construídas pela Petrobras são justos, são honestos, mesmo diante dos pontos que o senhor colocou em relação a ser do Nordeste, a indústria está aprendendo, comparado com os preços internacionais em dólar, para também não se falar em desvalorização, em real, dólar, não é essa a questão. O senhor considera que a Petrobras está sendo competente e honesta em pagar esses preços? Essa é a única pergunta que eu quero saber do senhor, porque aí nós vamos ter como apurar isso com os outros documentos, e essa colocação do senhor é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Vossa Excelência faz uma pergunta importante, mas eu tenho que qualificar um pouco a resposta. Primeiro porque, como eu disse, a refinaria ela é um conjunto de unidades grandes. Ela não é uma obra única que você faz o conjunto da obra simultaneamente e com um único contrato. Você tem, em alguns casos, dezenas de contratos, em alguns casos, muito mais de dezenas de contratos, se você considerar os pequenos contratos. Então, você não pode dizer que o processo de gestão do custo de um projeto como uma refinaria seja a mesma coisa de considerar o projeto de gestão de uma obra. Porque são múltiplas obras com diferentes tipos de equipamentos, com diferentes tipos de fornecedores. A Petrobras está fazendo basicamente duas refinarias, porque a Prêmio 1 e a Prêmio 2 não estão sendo feitas. Então, basicamente, a Petrobras está fazendo, terminou já o primeiro trem da RENEST e está concluindo o Comperj. Está fazendo duas refinarias. Senhor presidente, só para até facilitar a resposta do senhor, para ser bem objetivo, a minha pergunta é, uma refinaria para 165 mil barris de petróleo em qualquer outro país do mundo em dólar, quanto custa? E aqui custou 18 bilhões e meio. Independente dos outros processos, tem que fazer isso ou aquilo, num todo, porque esse é um preço internacional. Essa é a minha pergunta. Eu vou dizer ao senhor o último dado que eu andei pesquisando para responder, inclusive, a esse Congresso Nacional na CPMI do ano passado, que é o custo das refinarias nos Estados Unidos comparados com Pasadena. Em 2006, a última refinaria pronta nos Estados Unidos foi feita em 1976. Eu quero mostrar isso para dizer que a refinaria não é uma coisa que se faz toda hora em grande quantidade, para ter um preço de prateleira. A última refinaria nova nos Estados Unidos foi feita em 1976. Em 2006, que é o último número que eu tenho pesquisado, e aqui eu sou obrigado a falar a verdade, os preços de refinarias compradas entre os agentes que trocaram compra de refinaria variaram de $3.400 a $19.500 por barril de capacidade de destilação. A métrica usual de refinaria é você dividir o investimento pela capacidade diária de destilação e fazer o quanto é que é o investimento por barril de capacidade de destilação. Simples. Você pode fazer um cálculo mais complicado, complexo, se você qualifica as diferentes unidades, mas eu não quero fazer essa discussão aqui. Mas o fato é que em 2006 os preços variaram entre $3.400 por barril e $19.000 por barril. Pasadena foi comprada por $7.400. A Abreu Lima hoje está custando muito mais do que isso. Portanto, a Abreu Lima está cara no plano internacional. O Comperj está custando muito mais do que isso. Portanto, também está caro em comparação com o plano internacional. Vamos ao próximo relator, deputado Bruno Covas. Então, desculpe, senhor presidente, só porque o meu microfone falou, então Pasadena foi um bom negócio, na opinião do senhor? Com certeza, absoluta. Não tenho dúvida quanto a isso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, senhor Gabrielli, os estudos técnicos para a celebração do contrato celebrado entre a Gazene Participações Limitada, a Petrobras, a transportadora Gazene S.A. e o BNDES, que foi o principal agente financiador do projeto, ocorreram na sua gestão, na presidência da Petrobras? Sim. Sim. Vossa Senhoria tem conhecimento do fato de que a transportadora Gazene, segundo apontou o TCU, é uma empresa de fachada? Não, não é uma empresa de fachada, isso está em discussão com o TCU, não há apontamento definitivo do TCU, tem discussão, inclusive o TCU está revendo os seus apontamentos iniciais. No caso da transportadora Gazene, a Petrobras figura como a responsável pelo pagamento da operação de crédito firmada com o BNDES, consubstanciada na concessão de empréstimo na ordem de R$4 bilhões e 500 milhões de reais para que a transportadora implementasse o Gazene, correto?
Não é correto também, porque não é que a Petrobras seja responsável pelo pagamento do empréstimo. O responsável pelo pagamento do empréstimo é a transportadora Gazene, que é uma SPE. A Petrobras contratou a transportadora Gazene para transportar gás que a Petrobras produz e, pelo custo do transporte de gás, esse fluxo futuro do uso do gás, depois de construído, pagava o financiamento. Então, não é correto dizer que a Petrobras é responsável direta pelo pagamento do financiamento. É correto, então, dizer que, a título de garantia, foram celebrados um contrato de penhor de direitos creditórios, em conjunto com um contrato de penhor de ações entre o BNDES, a transportadora Gazene S.A. e a Gazene Participações Limitadas. O primeiro estabelece, em favor do BNDES, o penhor dos direitos creditórios da Gazene Participações Limitada e a transportadora Gazene relativos ao contrato de opção de compra e venda celebrado entre as sociedades e a Petrobras? É correto, porque o contrato de penhor é exatamente o que viabiliza a garantia do fluxo futuro do serviço prestado para pagar ao BNDES. E o contrato mútuo de compra e venda de ações é para garantir que, depois de pago o financiamento, a transportadora Gazene vire empresa 100% Petrobras. Essa garantia foi submetida à deliberação do Conselho de Administração da Petrobras? Não, porque não é competência do Conselho de Administração fazer esse tipo de discussão. Foi apresentado ao Conselho de Administração da Petrobras a estrutura financeira como um todo, que é resultado de um processo licitatório que foi feito pela Petrobras, onde 10 bancos participaram e o Santander ganhou a licitação. E esse processo licitatório montou a estrutura financeira que envolve um Project Finance que é padrão como qualquer Project Finance. Mesmo com a Lei das Sociedades Anônimas, no seu artigo 142, inciso 8º, estabelecendo que é competência do Conselho de Administração autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a prestação de garantias à obrigação de terceiros? Não, com certeza isso tá evidente, mas a obrigação de terceiros não foi feita pela Petrobras. A Petrobras, como eu disse, ela contratou um serviço da transportadora Gazene. Ela não contratou o empréstimo, não dando a garantia do empréstimo ao BNDES. Ela contratou um serviço à transportadora Gazene e o Gazene está funcionando, está plenamente funcionando. A transportadora Gazene já foi incorporada à Petrobras e já foi, portanto, desmontada essa estrutura que cumpriu o seu papel, que era construir o Gazene, viabilizar a entrega de gás, viabilizar para o Rio de Janeiro fornecimento de gás para as termoelétricas, evitar riscos de apagão, viabilizar a expansão da produção elétrica. No período que cabia a Vossa Senhoria presidir as reuniões da diretoria executiva, dirigir e coordenar os seus trabalhos, havia algum membro daquele órgão incumbido de intermediar as relações entre a Petrobras e a transportadora Gazene? Sim, a transportadora Gazene era no âmbito da diretoria de gás e energia. A diretoria de gás e energia que cuidava das relações diretas, cotidianas com a transportadora. E quais eram as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração para pautar as relações entre a Petrobras e a transportadora Gazene? Não, isso não é uma pauta do Conselho de Administração. O Conselho de Administração fez a discussão da importância do projeto Gazene, aprovou no plano estratégico o projeto Gazene, a diretoria da Petrobras acompanhou a execução da implantação do projeto Gazene e a execução concreta, operacional, foi feita pela diretoria de Gás e Energia. O senhor tem conhecimento que o senhor Pedro Barusco, em depoimento a esta CPI, declarou que houve pagamento de propina nas obras do Gazene? Eu vi ele falando aqui na transmissão ao vivo do depoimento dele. Porque o que fica bem claro para a gente, senhor Gabriel, é que existem dois mundos. O mundo Barusco, em que ele diz que a partir de 2003 a corrupção foi institucionalizada na Petrobras, e o mundo, com pelo na palavra, o mundo Gabriele, que diz que é apenas uma distribuição do lucro, e eu uso a sua expressão, legítimo, que as empresas recebiam entre algumas pessoas. Eu tenho certeza que esta CPI, ao longo do seu andamento, do seu trabalho, vai verificar qual desses mundos é o mundo da realidade e qual desses mundos é o mundo da fantasia. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o próximo subrelator, eu informo que chegou aqui o comunicado que a ordem do dia foi iniciada. Então, os deputados que desejarem ir ao plenário dar a presença, já foi iniciada a ordem do dia. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Questão de ordem, presidente. É possível consultar o presidente
lá na sessão, se nós podemos, de alguma forma, ser dispensados dessa presença. Eu não gostaria de ter que me ausentar. Até onde eu sei, deputado Florencio, nós não temos esse não é possível, poder, não, presidente. Tem que podemos dispensar as eventuais faltas. Então, terá que ser feito um esforço dos deputados para poderem estar presentes, claro, na hora que puderem, nos dois lugares. Pedido para o senhor ler a lista de inscritos, porque daí nós vamos nos organizando no momento de sair, irmos até lá e voltar. Pois não. Temos agora temos a inscrição antes dos subrelatores, falará o deputado Arnaldo Faria de Sá, em seguida o deputado André Moura, depois os autores, o deputado Carlos Sampaio, o deputado Onyx Lorenzoni, o deputado Ivan Valente, o deputado Afonso Florencio, o deputado Paulo Pereira e o deputado Carlos Marum. Esses são os 6 autores. Aí, a lista de inscrição dos membros: Antônio Embaçaí, Alci Otávio Leite, Elisiane Gama, Paulo Pereira, Lelo Coimbra, Valmir Pracidelli, Carlos Marum, André Moura, Léo de Brito, Jorge Sola, Delegado Valdir, Afonso Florencio, Edio Lopes, Aloysio Mendes, Júlio Delgado, Celso Pancera, Onyx Lorenzoni, Silas Câmara, Peronde, João Carlos Bacelar, Paulo Magalhães, Edmilson Rodrigues, Valdernei Avelino, José, não estou entendendo essa letra, Efraim Filho, Jorge Bueira, Carlos Andrade, JHC, Rodrigo Martins, Ivan Valente e Ricardo Barros. E ainda os não membros, Luiz Carlos Rauli, João Galberto, Adail Carneiro. Presidente, pela ordem. Veja se o 28º não é o deputado José Rocha. O 28º é Efraim Filho. Eu me inscrevi, senhor presidente. 27º. Antes, porque a caligrafia de Vossa Excelência não é tão boa, eu não consegui. Porque eu sou médico, presidente. Temos o mesmo problema. Como todos. Com a palavra, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor Gabriel, desde quando o senhor esteve na Petrobras? Na minha apresentação, eu comecei dizendo que eu entrei na Petrobras em 2003, como diretor financeiro, saí da diretoria financeira em junho de 2005, virei presidente em junho de 2005, saí da Petrobras em fevereiro de 2012, sendo o presidente que mais tempo ficou presidente da Petrobras. Quando foi criada a Sete Brasil? A Sete Brasil, se eu não me engano, foi criada no final de 2010. Os primeiros contratos dela foram feitos em 2011 ou 12, eu não tenho certeza. O senhor era o presidente ainda? A execução dos contratos, não. Quando foi criada a Sete Brasil, o senhor era o presidente? Eu era presidente. Tem uma declaração sua, no Jornal Nacional, em que o senhor disse que a indicação de João Ferraz e Pedro Barusco para presidente e diretor de operações da Sete Brasil, o senhor afirmou que a Sete era uma empresa privada e que a Petrobras não tinha nada com isso. Mas não foi pelo acordo de acionistas, essas duas diretorias não cabem à Petrobras? Foi um equívoco que eu fiz com o Jornal Nacional. Eu estava fora da Petrobras e depois, ao consultar... O senhor fez um equívoco, senhor Lula? Eu fiz um equívoco, claro. É possível, seres humanos cometem equívocos. Eu fiz um equívoco ao dizer essa informação, porque eu não lembrava do detalhe de um acordo de acionistas que é privado, onde a Petrobras tem 5%, tá certo? Qual o processo? Agora, a indicação desses diretores é uma indicação da Petrobras, não é uma indicação pessoal minha. O equívoco foi naquela época, hoje o senhor confirma, então, que esses dois diretores... Não, o equívoco foi afirmar que a Petrobras não era indicação, porque eu imaginei, o meu raciocínio foi, a Petrobras tem 5%, então não vai indicar um diretor. Foi esse o raciocínio. Mas o senhor conhecia João Ferraz e Pedro Claro, João Ferraz era gerente executivo da Petrobras, executivo não foi gerente geral da Petrobras de projetos estruturados, o Barusco era o gerente foram os principais estruturadores do programa de sondas, que é uma necessidade para a Petrobras, e os dois seriam, portanto, os dois nomes mais adequados para conduzir a Sete Brasil. Mas, permanecendo no seu equívoco... Não, meu equívoco é o seguinte, Vossa Excelência me permita, meu equívoco foi para o Jornal Nacional. Deixa eu terminar deixa eu terminar o raciocínio. Permanecendo no seu equívoco, quem então teria indicado Pedro Barusco e João Ferraz para a Sete Brasil? Eu imagino que é a diretoria da Petrobras. Porque era da diretoria na época? Era, mas a diretoria da Petrobras toma 40 a 60 decisões por semana. São 2.500 decisões por ano. Era uma decisão muito importante essa.
A pessoa achar que ela podia ser de outra diretoria? Não, a decisão é a estrutura, o que passa pela diretoria de discussão, era a estrutura da Sete Brasil, a aprovação do modelo de estruturação da empresa, não necessariamente você faz a discussão sobre quem vai indicar. Confesso aqui que na declaração para o Jornal Nacional, como geralmente acontece, eu sou procurado pelo Jornal Nacional e tem que dar uma resposta rápida. Eu estava fora da Petrobras, já há um ano e tanto, um ano e meio, quase mais de 2 anos. Então, eu cometi um equívoco de memória. Mas, consultando as informações, ficou evidente que essas indicações competiam à Petrobras. À Petrobras, não individualmente a mim. A pergunta era se eu indiquei. Eu disse que não. Não. Se foi a Petrobras que indicou, o senhor é o presidente, quem foi que indicou, então? Quem indicou foi a diretoria da Petrobras. Quem era o presidente da Petrobras? Eu era, mas eu não falo o nome da diretoria, eu sou membro da diretoria. Essa é a questão. A diretoria não é uma coletiva, a Petrobras tem uma diretoria coletiva. Mas o senhor é o presidente, o senhor era a pessoa principal naquele momento? Era a pessoa que coordenava a diretoria, com certeza. E já tinha sido antes diretor financeiro, poderia ter vetado se eu não quisesse o Barusco lá, na verdade? Não, mas não tinha por que vetar o Barusco lá. Não tinha por que vetar, porque Barusco era um técnico que era um dos técnicos mais adequados para a função que ele tinha. Não tinha por que vetar. Não tinha nenhuma acusação de corrupção para ele. Era um técnico que estava ligado ao projeto e tinha que ser ele mesmo. Hoje o senhor admite que o Barusco é um corrupto? Admito não, ele confessou. Eu não preciso nem admitir, ele confessou que era corrupto desde 1997. Eu entrei na Petrobras em 2003. O senhor falou agora há pouco que assistiu o depoimento dele aqui na terça-feira. Qual a motivação do senhor assistir esse depoimento dele? Porque eu estou envolvido na Petrobras, eu sou ex-presidente da Petrobras. O senhor está envolvido? Na Petrobras. O senhor quer me dizer que eu estou envolvido? Eu estou envolvido com a Petrobras, estou envolvido com o projeto de desenvolvimento da Petrobras, estou envolvido com o que foi feito na Petrobras de positivo, estou envolvido com o que nós fizemos. Eu usei a palavra envolvido, não fui eu, foi o senhor. Eu estou dizendo já estava convocado. Já estava convocado. Pede calma para o depoente, né? Ele está falando com o deputado aqui. Eu estou falando com a Vossa Excelência, eu estou falando com o deputado, e ele também está falando com o cidadão, com todos os direitos. Cidadão. Deputado delegado Valdir, a condução dos trabalhos nós saberemos definir quando for necessário intervir. A respeito da SBM, se alguma informação que o senhor pode trazer para poder clarear toda essa confusão? Tempo, senhor presidente, questão de ordem, qual que é o tempo Quer aguardar o deputado Arnaldo Faria de Sá, que já deve estar próximo a concluir. É a última pergunta. Pode ficar cegado, não vou atrapalhar vocês não, fica tranquilo. Eu só quero saber a respeito da SBM. A SBM holandesa, e toda essa história de navio sonda, navio plataforma, essas coisas todas aí, que o senhor conhece bem, está bem metida. Qual é a situação da SBM holandesa? Eu não sei, porque as denúncias da SBM ocorreram depois que eu saí da Petrobras. Mas do seu tempo. No meu tempo não tem nenhuma denúncia. Mas ela foi contratada no seu tempo. Tem. A SBM, eu disse, é a segunda maior empresa de exploração e de desenvolvimento de petróleo, de equipamentos de offshore do mundo. É uma grande empresa no mundo, e foi contratada dessa forma, como uma grande empresa no mundo. E que ela, associada à corrupção, veio uma denúncia posterior à minha saída da Petrobras. Quando o senhor soube posteriormente que ela está envolvida em toda essa corrupção, o senhor ainda continua achando que é uma grande empresa? Eu não vou responder em hipótese, eu estou fora da Petrobras desde fevereiro de 2012. Mas do seu tempo? Não, mas no meu tempo não tinha denúncia de corrupção. Não tinha. Não tinha corrupção, tinha obras e tinha atividades, tinha implantação de atividades, tinha sistema de produção fusível. O nobre deputado precisa se informar um pouco mais. Fala assim com o deputado não. Porque o deputado me acusou de estar usando recurso público, de comer lanche hoje aqui, com dinheiro público. Eu quero. Eu já deixei claro, deputado Florencio, deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado Onis, aqui eu peço que deixe o deputado Arnaldo Faria de Sá concluir a sua intervenção. O convocado, o senhor Gabriel, está respondendo. Vamos manter a calma para que a reunião possa continuar fluindo da maneira como iniciou, com as respostas e contribuindo com a investigação, que é isso que o Brasil espera, é isso que o Brasil quer desta casa nesse momento. Então, eu queria pedir para Vossa Excelência concluir, para que a gente possa dar seguimento à reunião. Eu só queria saber de Vossa Excelência. Senhoria. Senhoria e Excelência, para mim, é a mesma coisa. Você é um cidadão para mim. E todos os negócios feitos pela sua época, Argentina,
Bolívia, Estados Unidos, Venezuela, com Gabriel e Lima, qual negócio você não faria de novo? A primeira Argentina foi anterior à minha chegada, foi um negócio feito em 2002 e em 1990 e poucos. Então, portanto, não tem por que falar sobre a Argentina. A Bolívia também é anterior à minha chegada, também não tenho o que falar na Argentina. Os negócios referentes à Venezuela... E o Japão? Eu vou falar do Japão. Os negócios referentes à Venezuela não foram efetivados, porque nem nós entramos no campo de Carabobo na Venezuela, nem a Venezuela entrou na refinaria. Portanto, foi uma tentativa de fazer acordos que não se efetivaram. Portanto, em relação a esses países, eu não tenho como dizer nada. O Japão nós compramos, na realidade, com a refinaria de Okinawa, nós compramos um tanque de logística importantíssimo, porque a Okinawa fica no meio entre a China, o Japão e a Coreia, e é um centro de logística muito importante. E você teve um acesso, portanto, a um pátio logístico muito importante, uma refinaria antiga, sem dúvida nenhuma, mas com isso você tem uma capacidade de atuar no mercado asiático muito boa. E a África? A África, eu não me lembro de ter feito nenhum negócio na África no meu tempo. Um grande negócio, nenhum. Não fizemos. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao próximo subrelator e último, deputado André Moura. Senhor presidente, ao Sérgio Gabrielli, em 2008, o presidente Lula foi à África diversas vezes com numerosas comitivas, especialmente a Gana, determinando que a Petrobras procurasse parcerias com empreiteiras brasileiras financiadas pelo BNDES. Incontestavelmente, Vossa Senhoria, no posto de presidente da Petrobras, fez parte dessas viagens. Conforme a publicação na imprensa, haviam 2 convidados, o senhor José Carlos Mulay, um dos melhores amigos do presidente Lula e conselheiro na empresa Constran, e o senhor Fábio Pavan, apontado pela matéria como lobista da Constran em Brasília. Posteriormente, a Operação Lava Jato constatou evidências que envolvem empresas por elas representadas, que se somaram à Petrobras no esquema de corrupção, presente inclusive em transações na África, investigado nesta operação. Vossa Senhoria conhece os senhores José Carlos Mulay e o Fábio Pavan? Pode nos afirmar se eles estiveram no avião oficial com o presidente Lula? Eles realmente fizeram parte de comitivas oficiais? E qual a participação de Vossa Senhoria em sua gestão deles? Quais as obras contratadas com a Constran? Bom, eu primeiro não me recordo de ter ido de uma viagem do presidente para a África. Pode ser que eu tenha ido, mas eu não me lembro. Não me lembro de uma viagem com o presidente Lula para a África, eu não fui nenhuma vez. Com a África, não. Eu fui na África, a Angola, pelo me consta, não me lembro se fui com o presidente, acho que não fui com o presidente para Angola. Fui para a África, basicamente eu acho que eu só fui em Angola. Não me lembro de ter ido com o presidente para a África. Então eu não tenho condições de responder a pergunta do senhor, porque eu não me lembro de ter ido para a África com o presidente Lula. Certo, mas qual a participação na sua gestão da Constran e quais obras contratadas foram na sua gestão pela Constran? Não sei. Não sei. Tá, Vossa Senhoria omitiu informações, planilhas eletrônicas, memórias de cálculo para autoridades federais durante sua gestão frente à Petrobras, alegando sigilo. Qual seria a sua fundamentação para tal sigilo? Em primeiro lugar, esse processo foi um processo de discussão e de aprendizado mútuo entre a Petrobras e o TCU, porque, na verdade, o que se tinha é que havia a necessidade de você preservar a informação estratégica comercial da empresa. Isso significava, portanto, que você tinha que criar um procedimento entre a Petrobras e o TCU de que não houvesse vazamento dessa informação. Enquanto não se chegou a um acordo sobre a criptografia e sobre a forma de você criptografar a informação, essas informações foram distribuídas de forma que o TCU não gostaria de receber. Esse processo se transformou ao longo do tempo com a identificação de um mecanismo de criptografia que permitia, portanto, a troca de informações sem risco de vazamentos.
Em certo momento, Vossa Senhoria resolveu enviar caixas com planilhas impressas para o TCU. Porém, em suas memórias de cálculo, por qual motivo houve tal omissão? Evitar a abertura de custos das plataformas para esse tribunal, para o TCU. Esta conduta é digna de um gestor probo e transparente? O senhor pode me explicar? Não, não houve isso. O que houve foi uma discussão com o TCU. Eu tive várias vezes no TCU, pessoalmente, conversando com os ministros do TCU. O que houve foi o seguinte: havia uma discussão sobre EVTE, os detalhes do estudo de viabilidade técnica e econômica, que envolvia decisões estratégicas da Petrobras, e que nós achávamos que, para ser passado para o TCU, nós tínhamos que garantir mecanismos de controle do sigilo da informação para evitar que os nossos concorrentes tivessem acesso a essas informações. Isso é um procedimento de zelo com uma empresa que eu era o gestor. Zelo com isso. Isso não quer dizer omissão, nem quer dizer de boicote ao TCU. Nós passamos as informações de forma que o TCU não queria receber e, posteriormente, na medida que nós encontramos um mecanismo de passar essas informações, elas foram passadas. Zelo com memórias de cálculo, né, de custo de plataforma, né, sem memória de cálculo do custo de plataforma para o tribunal, não entendo isso como zelo, mas tudo bem. É uma posição de Vossa Senhoria. Mas Vossa Senhoria foi citado na delação premiada do senhor Pedro Barusco. Ele arrecadou, segundo ele, 97 milhões de dólares com as propinas. Em sua gestão, dentre as atribuições do cargo, estes atos improbos não foram detectados na sua gestão, porque era na gestão de Vossa Senhoria também que o Pedro Barusco atuou, não é? E então essa omissão, ela existiu ou ela não foi detectada esses atos improbos na sua gestão? Eu não posso aceitar que houve omissão. E não houve omissão nenhuma. Hoje, ao contrário, eu disse aqui que nós aumentamos a capacidade de investigação da auditoria, como órgão de controle, nós reforçamos as investigações da segurança empresarial, nós reforçamos, abrimos um canal de denúncias com a criação da ouvidoria, portanto, nós criamos todos os mecanismos que uma empresa pode fazer para descobrir e acompanhar o que estava acontecendo, mas não conseguimos ver o que estava. Não descobrimos. Tanto é que nós não descobrimos que, posteriormente à denúncia, milhares de horas homem e horas mulheres são dedicados especificamente a isso e até agora não se comprovou. Vide o que aconteceu aqui, anteriormente a meu depoimento, onde se constatou, todos os senhores constatou, que há muita ilação e falta de fundamento nas denúncias. Isso foi o que aconteceu no depoimento do nobre deputado Eduardo Cunha, poucas horas antes de mim. Após a venda dos blocos de exploração na África, por sinal um péssimo negócio para a Petrobras, havendo perdas bilionárias, somando-se ao fracasso da compra de Passadina, que segundo Vossa Senhoria foi um bom negócio, não sei para quem foi esse bom negócio, efetivamente Vossa Senhoria participou da estruturação de tais operações extremamente arriscadas. Por que não impediu esses tropeços nocivos ao país? Bom, a adjetivação, Vossa Excelência me permitir dizer que a adjetivação é a adjetivação do senhor, da Vossa Excelência, porque eu não concordo com a adjetivação que o senhor está fazendo. Acho que o grande resultado da nossa gestão na Petrobras é positiva. Se alguns cometeram crimes, esses crimes têm que ser punidos e investigados pela polícia. Porque crime é questão de polícia. É polícia que investiga. Não é a atividade empresarial investigar crime. Mas você era o presidente da Petrobras. Sim, mas se eu não consigo identificar nos procedimentos internos, eu não posso ser atribuído a mim nenhuma responsabilidade sobre isso. Como, aliás, eu não estou sendo atribuído nenhum dos inquéritos responsabilidade por isso. Porque eu não posso ser atribuído a mim isso. Comportamento criminal é combatido por polícia e pela justiça. Como ocorreram as contratações da Sete Brasil pela Petrobras? Foi por meio de concorrência pública, por carta convite? Houve efetiva concorrência? Os valores dos contratos são compatíveis às métricas internacionais? Os valores contratados foram compatíveis com mercados internacionais. Foi feita uma licitação nos moldes da 2745 de carta convite para os concorrentes. Não foi concorrência pública. Senhor presidente, só para concluir só mais duas perguntas.
Quem concebeu o modelo de contratações de navios, sondas e plataformas de perfuração da Petrobras que levou à criação da Sete Brasil? O modelo é um modelo construído coletivamente. Existiu um primeiro momento de várias experiências da Petrobras de projetos estruturados. Essa experiência de projeto estruturado vem de 1990, porque isso começou nas relações da Petrobras com o GBIC, que é o órgão de financiamento do desenvolvimento japonês. A Petrobras teve várias estruturas montadas com a estrutura japonesa. As SPS são formas de organização de projetos estruturados que crescem mais nos momentos em que os mercados financeiros ficam mais restritos. Isso é comum no mundo dos negócios. E a Sete Brasil não tem nada de excepcional no que se refere à sua estrutura. O que é excepcional, sim, é que contratar 28 sondas é um volume de contratação muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas essa é decorrente, essa decisão e esse processo é decorrente da necessidade de você combinar a construção das sondas no Brasil com a necessidade de você viabilizar a curva de produção do pré-sal brasileiro. Para finalizar, senhor presidente, quem são os operadores de negócios dos navios e plataformas de perfuração? Existem contratos de afretamento e de operação? Qual a relação entre a Sete Brasil e os operadores? E qual o impacto da Operação Lava Jato nos contratos da Sete Brasil com os estaleiros? Existem obras sendo paralisadas, se você sabe me responder? E qual a importância do BNDES na continuidade operacional da Sete Brasil, já que a Sete Brasil foi idealizada na gestão de Vossa Senhoria? Vossa Senhoria disse que não teve participação decisiva, mas Vossa Senhoria era o presidente da Petrobras. Vossa Senhoria não pode se esquivar disso. Pode ter sido uma decisão de diretoria, mas sob o comando de Vossa Senhoria. Então, sob o comando de Vossa Senhoria, foi idealizada a Sete Brasil. Então, qual a importância do BNDES na continuidade dessa operação da Sete Brasil? Qual o impacto da Operação Lava Jato? E quem são os operadores de negócios dos navios e plataformas de perfuração? Qual a relação entre a Sete Brasil e esses operadores? Bom, eu não posso falar sobre os impactos atuais da Sete Brasil com o Lava Jato, porque eu não estou acompanhando operacionalmente. Eu atualmente sou um professor aposentado da universidade. Minha atividade profissional é ser aposentado da Universidade Federal da Bahia. Então, eu não estou acompanhando o dia a dia, não posso falar sobre o que está acontecendo hoje. Posso falar sobre a estrutura, porque eu acompanhei a montagem da estrutura. Qual é a estrutura que foi montada? Você montou o seguinte: a Petrobras precisa de 29 sondas, quer essas sondas sendo construídas no Brasil. Para fazer isso, ela faz um contrato de operação dessas sondas. Para fazer esse contrato de operação dessas sondas, ela faz um processo licitatório e contrata a Sete Brasil. A Sete Brasil, por seu turno, contrata a construção dessas sondas com estaleiros. Então, a relação da Sete Brasil é com os estaleiros. Os estaleiros constroem as sondas. O período de construção de uma sonda, eu disse, é 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, se não me engano, 46 meses. O número que está me lembrando aqui são 46 meses. Então, esse período de construção, você está na fase de construção. Mas de quem é que vai operar essa sonda? Você tem um operador da sonda, ou seja, quem vai fazer a sonda funcionar. Então, você também tem um contrato de operação e manutenção da sonda, que é quem, em última instância, vai contratar, junto com a Sete Brasil, a construção. Então, esse é o modelo que foi estruturado. Quem é quem? Aí eu teria que recorrer à memória, que eu não gostaria, nesse momento, de cometer equívocos. Mas existem contratos de afretamento e de operação? Existe. Contratos de afretamento que são feitos com os operadores e que são, em última instância, os que viabilizam a viabilidade da financiamento para a construção dos estaleiros. Tá bom, senhor presidente, me deu satisfeito. Agradeço a Vossa Excelência. Eu quero informar que essa complacência do tempo para com os subrelatores é justamente no intuito de fortalecermos a cada dia, a cada semana, o papel de cada área que nós fizemos o esforço para criar dentro do requerimento de instauração da CPI, para que esses subrelatores possam realmente aprofundar o seu trabalho de investigação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos agora aos autores dos requerimentos de convocação do senhor Sérgio Gabrielli. O primeiro requerimento é do senhor Carlos Sampaio. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor Gabrielli,
Vossa Senhoria presidiu a Petrobras e, portanto, sabe que as diretorias são cargos em comissão. São demissíveis a qualquer momento. E existe 2 brocardos latinos que diz o seguinte: quem indica tem culpa em vigilando e em elegendo. Quem indica tem culpa em vigiar e tem culpa ao elegê-lo. Vossa Senhoria disse aqui textualmente hoje que a indicação de diretores é uma